Vamos começar uma obra nova. O nome dela é Quero Ser Você, só por um dia. Fiquem com o vídeo. O povo do Império comemorava em alegria. Era um dia abençoado até mesmo pelo clima. Eros Orna Basílio, primeiro herdeiro ao trono do Império Basílio, e Pisaste Calista, a única filha do Conde Calista. Hoje se comemora o glorioso dia do casamento deles. Era como se tivessem esquecido completamente que ela deveria ser a princesa coroada. As pessoas comentam que a senhorita Pisaste perdeu o concurso para ser a princesa coroada. Logo, Sua Alteza deve preferir muito mais ela. Outra pessoa comenta que ele não teve escolha, já que os Solons foram acusados de tentar assassinar um membro da família imperial. O homem comenta que há rumores que Sua Alteza acusou eles falsamente para que pudessem ficar com a senhorita Pisaste. A casa dos Solons acabou por enquanto. Com o temperamento da senhorita Medeia, não vai ser fácil encontrar um novo pretendente. Pelo menos, ela ainda é bonita. Talvez ele devesse pedir a mão dela. O homem tapa a boca do outro ao ver que a senhorita Medeia está ali. Ela é a primogênita da casa do Duque Solon. A acompanhante dela diz que não há necessidade dela perder o tempo dela com esses vermes. Medeia passa, enquanto diz que irá se lembrar dele. O homem questiona se ela saiu sem puni-los. O que está caindo no chão começa a coringar. Ele reafirma que os dias do Solon já acabaram. O outro homem pergunta se ele não percebe que o silêncio fala mais que 1000 palavras. Em outro lugar, uma mulher está contando que encontraram um cadáver no rio. Aparentemente, o homem deslizou e caiu. Mas o estranho é que o corpo estava sem a língua. Enquanto isso, Medeia está perguntando ao irmão sobre como está a mãe deles. O irmão informa de que está muito doente. O médico informa ao Duque que a duquesa sempre foi de natureza fraca, e parece que a condição dela piorou durante o confinamento. Ao final daquele ano, ela não pode estar mais... Mas o médico é interrompido pelo Duque, e começou a derrubar tudo em um acesso de raiva. Desde que aquela garota apareceu, tudo tem sido um caos. As empregadas de Medeia a bajulavam, dizendo que eles deveriam enviar alguém até o resort, onde o príncipe e a Pisaste vão passar a lua de mel, já que elas ficaram sabendo que eles não vão estar acompanhados de nenhum guarda. Então, elas seriam um alvo fácil. Elas precisam ensinar uma lição àquela atrevida. Mas Medeia diz não ser necessário. Eles não devem tomar conta dela como fizeram com o velho. Se Pisaste for atacada agora, Sua Alteza viria primeiro atrás da cabeça da Medeia. Mas ainda assim, a raiva dela se recusa a diminuir. Agora mesmo a Pisaste está... O príncipe pergunta para o que ela está olhando, e Pisaste chama ele para dar uma olhada. Pisaste explica que ela quer enviar um presente para a senhorita Medeia. O príncipe pergunta se não há um pingo de ódio no coração dela depois da maneira horrível que Medeia a tratou. Pisaste diz ter certeza de que Medeia está esperando para que ela faça as pazes. O vendedor mostra a eles algo que é popular entre os turistas. Aquilo foi elaborado usando minérios locais que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. As cores dele lembram o oceano. O príncipe tenta segurar a risada, fazendo Pisaste perguntar o que foi. Ele diz não ser nada, que aquele presente é raro, pedindo para ela escolhê-lo, já que ele também está curioso para ver como a senhorita Medeia vai reagir. O presente já está em frente a Medeia. Um criado diz que foi ordem da senhorita que ele visse Medeia abrir o presente. Um empregado se revolta, mas Medeia diz não ser nada demais. Pisaste é a futura princesa coroada, então quem é ela para desobedecer? Mas ela está preocupada, pois ela pode não ser capaz de esconder a decepção dela caso o presente não seja satisfatório. Ao abrir o presente, a expressão de Medeia não é das melhores. Ela diz que a senhorita teve grande cuidado escolhendo o presente dessa vez. Informa o criado que irá mandar uma resposta em breve. Ao que o criado diz que irá transmitir a mensagem. Uma vez que o criado se foi, o ambiente se torna mais sombrio. As empregadas tentam chamar a Medeia, que pega um abajur e começa a quebrá-lo. As empregadas tentam acalmá-la, informam que a mão dela está sangrando. Como ela ousa, depois de ter trapaceado para se tornar a princesa coroada, mandou uma bijuteria barata como presente? Ela ousa esnobar a Medeia? Quem ri por último, ri melhor. Na mansão do conde, uma empregada pergunta a Pisaste se ela descansou o suficiente. Mas então, alguém chega informando de que a casa dos Solons enviou flores. Pisaste pega as flores e percebe que tem uma carta. Ela começa a ler a carta que diz que Medeia enviou aquelas flores como agradecimento pelo presente. O aroma das flores é conhecido por ajudar a dormir, então é para Pisaste colocar elas ao lado da cama. Medeia lhe pergunta se ela se importaria de se juntar a ela para um chá em breve, pois elas têm muito para colocar em dia depois da competição pela coroa. Pisaste está radiante. O empregado comenta que não é feito da senhorita Medeia mandar uma carta dessas, mas Pisaste diz que gostaria de acreditar que a sinceridade dela finalmente alcançou a Medeia. Ela então manda que convida a Medeia para ir lá o mais breve possível. Alguém diz que trouxe um pouco de chá e açúcar para dividirem, explicando que um cubo de açúcar enriquecerá o chá.
Pisage diz que a senhorita Medea é muito experiente, enquanto toma o chá. Medea pergunta como está, ao que Pisage diz estar bastante aromático. As empregadas do lado de fora se perguntam como elas podem conversar tão casualmente. Uma delas fala que estava muito preocupada que Medea pudesse fazer algo com a senhorita Pisage, mas a outra manda ela falar mais baixo. Enquanto isso, vemos que alguém está apenas ouvindo a conversa. Medea comenta que Pisage é adorada por suas criadas. Ela ouviu falar que Pisage se trata como família, independente do status. Pisage agradece, mas com expressão sombria, Medea diz que não foi um elogio. Ela mesma quis dizer a Pisage que ela pode escutar as empregadas falando mal dela. Se ela não entende a afronta, Medea mesma deve esbofetear elas para ensiná-las uma lição? Nervosa, Pisage diz que não há necessidade, mas alguém as interrompe. É a pessoa de antes, e fala que a senhorita Pisage deverá ir ao templo amanhã. Então ela pede que Medea saia. Medea pensa que esse deve ser o cavaleiro favorito da Pisage. Da família de cavaleiros que servem os calistas desde o momento de seus nascimentos, os cães de guarda dos calistas, se atreveriam até mesmo a desobedecer ordens imperiais para protegê-los. Medea diz não querer ficar mais um segundo sequer lá depois de ser maltratada dessa forma. E assim, ela parte. O cavaleiro pergunta à empregada onde Pisage está, e é informado de que a empregada ouviu soluços vindo do quarto da Pisage há algum tempo. Ela pergunta se deveria dar uma olhada. Ela vai até o quarto da Pisage, mas ao chegar lá, se depara com a senhorita caída no chão. Alguém informa que ela está queimando em febre. Uma empregada diz que ela estava bem há pouco tempo atrás. Alguém pede para chamarem um médico, mas o cavaleiro diz que não. Ele informa que eles não podem chamar qualquer doutor, pois se rumores de que a senhorita Pisage adoeceu se espalharem, ela será substituída pela senhorita Medea no templo amanhã, logo no dia anual da oração. Então ele coloca a capa e diz que ele mesmo irá trazer alguém. Então é para eles tomarem conta da senhorita Pisage. Galopando a toda velocidade, o cavaleiro pensa que o concurso já acabou. Então por que Medea faria algo assim? Mas é estranho. Ele procurou veneno nas flores, mas pelo visto não achou. De repente, o cavalo começa a correr, derrubando o cavaleiro. Eles perguntam o que pode ter assustado o cavalo, quando alguém aparece em frente a ele. Medea diz que infelizmente parece que ele sobreviveu à queda. O homem fica em pânico ao ver que ela está segurando uma espada. Ela está completamente manchada por sangue. Medea diz que sabia que ele iria, já que ele serve a Pisage desde que era um pequeno garotinho. Ele pergunta assustado do que ela está falando, mas é recebido com uma espada em seu peito. Em breve, Pisage também experimentará a agonia de perder tudo. Medea explica que a fragrância das flores por si só é inofensiva, mas se torna venenosa quando misturada com a droga que ela colocou nos cubos de açúcar. Apesar de que ela está explicando para um cadáver. Alguém aparece perguntando se ela não acha que foi fácil demais. Ele já cuidou dos outros, mas ainda assim... O homem comenta que o cavaleiro nem estava com espada, então deve ter sido uma mão com açúcar lutar com ele. Medea chama o homem de L e pergunta se ele fez as preparações que ela pediu, obtendo uma resposta positiva. O homem pergunta com um sorriso se a Pisage irá morrer, mas Medea nega, acrescentando que infelizmente ela se recuperará em breve, porque ela planejou dessa forma. Pisage está comendo, mas ela está acabada, com olheiras debaixo dos olhos. O pai dela instruiu a comer mais para se recuperar, pois ele está preocupado que ela possa desmaiar no caminho até o templo. Pisage pede desculpas. Uma vez arrumada, Pisage sai, dizendo que estará de volta em breve. Uma empregada mais velha comenta que talvez eles não deveriam ter contado a Pisage sobre o cavaleiro dela, pois agora ela está muito transtornada. Outra empregada diz estar grata por ela ter tanta consideração com meros servos como eles, enquanto um criado diz que eles têm que demonstrar gratidão a ela. Ele comenta que se ao menos alguém pudesse ir tomar conta dela, ao que a empregada rapidamente levanta a mão se voluntariando. Partindo a cavalo, a empregada diz não precisar de companhia, mas o homem ao lado dela diz que é perigoso. Ele pergunta à mulher se ela realmente acha que o cavaleiro se perdeu. Ele nasceu e cresceu naquelas terras, então de forma alguma ele vai cair nessa história. Algo deve ter acontecido com ele. A empregada manda ele esperar e olhar para algo. Alguém está lá. Está com as roupas do cavaleiro. Os dois descem do cavalo e gritam pelo homem, e se vira para eles. Enquanto isso no templo, o Kajal está entregando a relíquia sagrada utilizada durante a oração anual pela paz a Pisage. O futuro do Império Vasílio agora está nas mãos dela. No dia da oração, o templo ficará vazio e apenas Pisage e Calista poderá entrar. Isso é feito para prevenir a corrupção dos solos sagrados. Então o homem encapuzado avisa que será o fim do sacerdócio dele se alguém descobrir que ele deu essa chave. Medea de saber. Por isso ela está ignorando o fato dele usar manter o rosto coberto. Ela apenas confia nele porque o Lord Hélio o recomendou. O homem informa que no final daquelas escadas está o que ela procura. Enquanto isso, o homem de antes está caído no chão sangrando. O homem de cabelos brancos tinha uma aparência de um cavaleiro fraco,
Mas ele estava completamente errado. Aquele homem é absurdamente forte. Ele segura na perna da empregada, mandando ela correr e se salvar. É para ela pedir ajuda. Mas a mulher se livra da mão dele e começa a correr rumo ao homem de branco. Ele vê a mulher pedindo para segurar a capa e o homem a entrega. Ela pergunta se a senhorita dele deixou outra instrução, mas obtém uma resposta negativa. Ela claramente estava trabalhando para o outro lado. O homem pensa em todas as situações em que aquela empregada esteve envolvida e diz não ser possível. Como ela pôde, dentre todas as pessoas? Depois de tudo que a senhorita Pissache fez por ela? Levantando a espada, Hélio diz que ele fala demais. Virando o rosto para não ver a morte do homem, a empregada diz que disse a ele que não precisava da companhia dele. Então, o homem é perfurado. Em frente a uma estátua, Pissache está rezando, quando alguém aparece atrás dela. Ao chegar ao lado da Pissache, Medea tira o capuz. Medea comenta que a Pissache não parece surpresa em vê-la. Talvez ela soubesse que a Medea iria. Pissache pergunta o que ela fez com o cavaleiro dela. Medea pergunta por que ela iria imaginar isso, mas antes de poder terminar a frase, Pissache pula sobre ela. Encurralando Medea, Pissache pergunta se ela tem rancor dela por ter tirado sua alteza dela. Mas Medea nem ao menos ama ele. Medea ama apenas o status e o trono dele. Medea pergunta se então ela deveria infantilmente desmaiar sobre o príncipe e brincar de casinha como Pissache faz, quando o império inteiro podia estar nas mãos dela. Em lágrimas, Pissache pergunta se isso é tão errado assim. Mas Medea empurra ela, pedindo para ela não ser ridícula, e pensar que o futuro daquele império está nas mãos da Pissache. Ela acrescenta que o povo de Vasílio dá pena a ela. Mas sem querer, ela erra o apoio, e acaba caindo dentro da água, afundando cada vez mais. Mas por incrível que pareça, ela consegue respirar. Isso é algum tipo de poder divino? Se for, ela pede a Deus que ouça as orações dela. Se realmente for a divindade guardiã de Vasílio, ela pede a chance de governar no lugar daquela garota tola, que pulou na água para resgatar nossa vilã. Ela quer tudo que a Pissache tem. O ambiente inundado por luz, e depois, escuridão. Alguém está abrindo os olhos. Em frente a ela tem diversos criados. Uns estão emocionados por ela ter acordado, enquanto outros estavam preocupados, mas todos querem saber como ela está se sentindo. Mas a pessoa pergunta onde ela está. A empregada mais velha pede que ela não brinque assim, ou o pobre coração dela não vai aguentar outro susto. Mas quem é essa mulher? E por que ela fala como se conhecesse a pessoa que está ali? Onde são os servos dela? O que aconteceu no templo? Chorando, a mulher diz não saber por que coisas terríveis continuam acontecendo com ela, a senhorita Pissache. Pissache sai correndo da cama, em direção ao espelho, enquanto a empregada aflita diz que ela precisa de mais repouso. Ela se olha no espelho e percebe que é a Pissache. Ela está sonhando? Então, o príncipe entra no quarto, enquanto os empregados avisam que a senhorita acabou de acordar. Ele se aproxima da Pissache e diz estar aliviado em ver que ela está bem. O pensamento de que ele poderia perdê-la o atormentava. Naquele exato momento, ele promete a ela que a senhorita Medea Solon, que usurparia a futura princesa dele e arruinar o dia da oração, será sentenciada à morte. Ela dá um grande sorriso. Enquanto isso, o que era para ser a Medea está se olhando no espelho. Ela se pergunta se aquilo não é um sonho. Então quem está no corpo dela agora? Ela começa a correr, mas os empregados tentam impedir ela, avisando que está um temporal lá fora e que o Duque queria vê-la assim que ela acordasse. Quase surtando, ela pede que não a chamem de senhorita Medea. Ela precisa ir para casa. Precisa ir para a mansão do conde. Pissache e Medea trocaram de corpo. Enquanto isso, Medea no corpo da Pissache pergunta se o príncipe irá sentenciá-la à morte. Com um doce sorriso, ela pede que ele não diga algo tão assustador. Ela deve ter tido seus motivos. Essa foi por pouco. Ela quase pediu pela cabeça dela por reflexo. Se fosse a Pissache, ela não teria pedido algo assim. O príncipe disse saber que ela diria isso. Mas então uma confusão começa, e o príncipe questiona isso. É a Medea que insiste em vê-la. Mas a pessoa na porta informa que ela não pode, pois Pissache está com sua alteza agora. A verdadeira Pissache fica toda animada com a missão ao príncipe, e diz ter ainda mais motivos para entrar. Mas nesse momento, a porta é aberta por um príncipe mal encarado. Ele empurra ela contra a parede, sendo que falaram para ele que ela estava muito doente para ser confrontada. Então, como ela ousa ir ali? Ela deveria ser grata por ele não decapitá-la ali e agora. Medea está adorando tudo aquilo. Eles agiam como se fossem amantes destinados, mas ele nem mesmo a reconhece. O príncipe informa que a partir daquele momento, a senhorita Medea Solon não tem permissão de pisar na mansão do conde. Então, ela pode ficar à vontade e dormir profundamente. Sozinha no quarto, Medea começa a analisar seu novo corpo. Seus braços são muito frágeis e ela tem uma estatura modesta.
Até mesmo a única respiração dos lábios dela é hesitantemente doce. Uma empregada parece se dizendo ter algo para confessar. Com a voz tremida e carregada de culpa, ela confessou que estava espionando para a família Solon. Disse que não teve escolha, pois tinha que pagar as contas do seu irmão enfermo. Ele disse que foi a senhorita Medea que matou o cavaleiro e servo. Ela confessou tudo. Ela deve ter pensado que o jogo virou pelo que acabou de acontecer. Medea abraça a empregada, enquanto se desculpa por não fazer ideia. Deve ter sido difícil para ela. A empregada desaba em lágrimas. A princípio, Medea pensou em cortar a língua dela fora e alimentar os cães com ela. Mas ela decidiu deixar o destino dela nas mãos do divino. Depois que amanhecer, se ela voltar a ser uma Solon, matará ela. Se não, ela vive. O dia amanhece e Medea continua no corpo da Psyche. Ela pensa que aquela empregada é muito sortuda. Mas agora ela tem certeza que elas trocaram de lugar, porque Deus escutou a oração dela. Essa é a vontade da divindade guardiã do Império? Ela tem 1 ano até o próximo dia de oração. No entanto, não é certo que elas vão trocar de volta. Para começar, ela nem rezou por isso. O que ela fará se tiver que viver como a senhorita Medea pelo resto de sua vida? Medea tem muitos inimigos, mas ela é mais forte que todos seus inimigos juntos. Enquanto ela é fraca. Ela não consegue ser forte como a senhorita Medea. Ela será morta no momento que demonstrar fraqueza. Por que ela é tão impotente? O que ela pode fazer para permanecer viva? O empregado entra com a comida dela. Já que ela não comeu nada o dia inteiro, ela trouxe sopa que é fácil de digerir. Mas a empregada está nervosa, pensando que gaguejou. E como ela provavelmente está de mau humor, ela será repreendida. Psyche levanta a mão e a empregada pensa que ela vai bater nela. Mas o tapa não vem. Ao invés disso, vem um agradecimento. Psyche diz que é muito gentil da parte dela. Emocionada, a empregada diz que não foi nada. Ela só pensa no trabalho dela. Ela diz também que irá fazer a cama da Medea quando ela terminar. Uma ave está chegando até o Eli. Ele percebe que mais uma vez a senhorita Medea não leu a carta dele. Nos últimos 7 anos, eles ficaram alguma vez tanto tempo sem contato? Mas ele tem certeza de que ela está bem. O mordomo entra trazendo trabalho para Eli, mas ele já está saindo. Ele questionou o Lord Hélio sobre onde ele está indo. Ele informa que precisa ver a senhorita Medea, mesmo que ela o repreenda por visitá-la sem avisar. O mordomo pensa que não há nada que ele possa fazer, já que o estranho rumor sobre a senhorita Medea começou a se espalhar. Eli sempre se preocupou muito com os assuntos da senhorita Medea. Enquanto isso, Medea está provando um colar, que foi um presente do príncipe herdeiro para ela usar no banquete de aniversário dela. É um colar radiante como os cabelos dourados dela. O empregado sugere que ela podia dar uma volta com o príncipe entre as árvores, que estão em plena floração. Aquelas árvores foram plantadas pelo conde Calissa para desejar uma rápida melhora a ela. Já andando pelo jardim, o príncipe pergunta se não é muito cedo para ela estar do lado de fora. Mas Medea responde que ficar dentro de casa por tanto tempo é sufocante. Ela diz que ele se preocupa demais, o chamando de Vossa Alteza. O príncipe diz que já se passou um tempo desde o noivado deles. Então, ela deveria chamá-lo pelo nome, ao invés de Vossa Alteza. Medea concorda com um sorriso radiante, enquanto chama ele de Eros. Tudo está indo como planejado. Quando eles estiverem oficialmente casados e quando o imperador morrer, ela se tornará membro da família imperial. Ela se tornará um dos 2 sóis que lideram o império. No entanto, a família Calissa é muito superprotetora. Eles não permitem que ela dê um único passo fora dos portões da mansão. Ela precisa entrar em contato com Eli. Então, ela diz a Vossa Alteza que quer ir ao mercado comemorar a melhora dela. O príncipe diz também ter assuntos a tratar por lá. Se ela se dirigir a ele corretamente, ele pensará a respeito. Então, ela o chama novamente de Eros. Na cidade, Medea arranja um corvo para mandar mensagens. Agora, ela só precisa esperar pelo príncipe herdeiro. Fique fora enquanto discutimos os assuntos do Império, ele disse. Quão cauteloso a parte dele. Então, ele está traçando um limite já que eles são apenas noivos? Mas Medea quer escutar. Enquanto espera, ela lê um livro. Até que o príncipe finalmente sai, dizendo ter deixado ela esperando. Mas com um sorriso, Medea diz que está tudo bem, já que o tempo voa enquanto ela está lendo. Eros olha para o livro que ela estava lendo e fica surpreso. Mas então dá uma risadinha. Medea se pergunta se ele zombou dela. Pegando o livro, ele diz que a história do declínio e queda dos reinos antes do Império Basílio é um bom livro, mas pergunta se não é difícil demais para ela. Ele diz que se ela queria ver figuras bonitas, ele teria comprado um livro de contos de fadas para ela. Medea se pergunta se essa é a forma de tratar a amada dele. Ela não está imaginando coisas. Aquele olhar frio nos olhos dele significa que ele a menospreza. E assim esse episódio chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como cada uma delas vai lidar com a vida da outra. Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!